Meus queridos irmãos e irmãs, líderes de pequenos grupos, de discipulado e pastoreio, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Com muita alegria, estou aqui de volta com vocês para começarmos o nosso novo módulo. Desta feita, nós vamos estudar a respeito de como enfrentar e como vencer as aflições do nosso tempo. Quero dizer para você, meu irmão e irmã, que este módulo está de fato maravilhoso. Coisas grandiosas Deus vai fazer na sua vida, que tem se esforçado e tem trabalhado para dar o seu melhor, e vai também fazer coisas extraordinárias, tremendas na vida de todos aqueles que participam do seu grupo. Como vocês já puderam ver, nesta revista, neste novo módulo, nós vamos estudar a respeito de como enfrentar as aflições do nosso tempo. Todos nós estamos vivendo hoje como se estivéssemos numa panela de pressão. Não há dúvidas de que viver nos dias atuais, de fato, é um grande desafio. Entretanto, o próprio Senhor Jesus nos alertou. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós também as venceremos. Então eu quero deixar logo de início essa palavra de otimismo, essa palavra de exortação para você e para que você esteja extremamente animado, animada para este novo módulo. Você vai aprender muito, o seu grupo vai aprender bastante. Por exemplo, nós vamos ter aqui 3 lições tipo introdutórias. A lição de número 1, 2 e 3, nós vamos aí estudar a respeito da realidade das aflições, o próprio Jesus mostrando que nenhum de nós está isento delas, né? Ninguém vai passar por esse mundo de maneira incólume, ninguém veio aqui a passeio, a turismo. Todos nós temos uma missão e vamos passar por lutas e dificuldades no enfrentamento dessa missão nós. Todos nós, independente de onde estamos, de onde estivermos, de qualquer outra coisa. Então nós vamos ter a primeira lição dando esse panorama geral. Depois nós teremos a lição de número 2 e a lição de número 3, mostrando exemplos de homens do Velho Testamento, como eles enfrentaram as aflições, e de homens do Novo Testamento, como eles enfrentaram as aflições. Ou seja, o testemunho de vida, a experiência destes homens e mulheres de Deus certamente nos ajudarão ainda hoje a enfrentar as nossas aflições. Então preste atenção, leia. Depois nós vamos tratar da ansiedade, da tristeza, da solidão, dos ressentimentos, do medo, da depressão e vamos caminhando para o final tratando da lição sobre o perdão, o grande remédio de Deus. Olha, eu estou orando bastante e eu tenho certeza, estou prevendo que este trimestre, estas lições deste módulo serão uma bênção para todos os grupos pequenos da nossa igreja. Quero te incentivar a estudar. A lição desta vez, este módulo, ele está muito mais discursivo, vocês vão discutir muito mais. Até acredito que se você não controlar muito o tempo das suas reuniões, pode até aumentar, porque as pessoas vão querer discutir mais. Então, esse módulo ele está muito mais discursivo, muito mais participativo. Então, fica aí logo de cara uma dica para você, né? Faça com que seu grupo participe mais, que as pessoas compartilhem mais, porque são coisas que todos estão passando. Todos nós temos ansiedades, todos nós sentimos medo, todos nós, infelizmente, guardamos, às vezes, algum ressentimento, alguma amargura no coração. Todos nós, às vezes, nos sentimos sozinhos, solitários, e uma dor, um profundo vazio. Olha, deixa o seu grupo discutir. E sempre espiritualize as reuniões do seu grupo. Comece com oração, termine com oração. Às vezes comece orando todos juntos. Faça pequenos mini grupos dentro do seu grupo, 2 em 2 ou 3 em 3, orando ao Senhor, compartilhando esses sofrimentos. Muita gente no nosso meio está sofrendo demais com todas essas coisas. Então, essa revista ela é menos teológica, extremamente bíblica, mas vamos tratar de assuntos mais do dia a dia, mais discursivos, onde você vai olhar objetivamente lá na Bíblia e trazer
as suas observações, seus comentários, ok? Então não precisam ficar muito preocupados não. Até as minhas reflexões aqui com vocês serão mais curtinhas e eu aconselho que alguns temas vocês podem até fazer pesquisas à parte, ok? Então a nossa lição de número 1 vai tratar sobre Jesus e a realidade das aflições. Jesus e a realidade das aflições. Como é que Jesus nos ensinou a respeito disso? E o texto de hoje é o texto do Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Tem lá o texto para memorizar, que é exatamente Romanos, capítulo 15, verso 4. Desta feita, gostaria que vocês trabalhassem mais a memorização destes versículos, porque eles são chaves para aquelas pessoas que estão sofrendo nessa área, ok? Esse aí, pois, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Certamente vocês vão ver, quando a gente sente muito medo, quando a gente tem ressentimentos, quando nós temos muitas tristezas, muita ansiedade, muita depressão, certamente tem pouca palavra. Está precisando mais do consolo da palavra, da esperança que a palavra traz no nosso coração, daquela ação do Espírito Santo de levantar a nossa cabeça para nós podermos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, olhar para cima de onde nos vem o socorro. Então, é isso que nós vamos trabalhar, ok? Como nas lições anteriores, nos módulos anteriores, a introdução é indispensável. Vocês devem ler a introdução com cuidado diante do grupo, destacando os parágrafos, porque eles ajudarão na lição, ok? Então fica assim, a nossa introdução está aí. Vocês vão ver que as crises sempre estarão presentes na nossa vida, inclusive na vida dos cristãos. Não pode esquecer disso. Não é porque somos cristãos que nós vamos passar por esse mundo como que numa redoma. Não. Isso aí tem até um problema e lá na frente tem uma pergunta sobre isso. Tem algumas igrejas aí fora, alguns grupos que estão pregando o evangelho cor-de-rosa, né? Um mundo que não tem problema nenhum e se você aceitar o Senhor Jesus e se você der ofertas, se você entrar naquelas campanhas, nada de ruim vai acontecer com você. Nada disso. A Bíblia diz que nós vamos passar por lutas, por dificuldades, seremos inclusive perseguidos pela nossa fé, teremos dificuldades, esse corpo é pecaminoso, né? Essa carne da natureza caída, então nós temos nossas enfermidades, nós temos nossas lutas, como qualquer outra pessoa, né? Nesse sentido é que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu as venci, ok? Então, vamos lá para nossas perguntas indutivas. Pergunta de número 1, leia atentamente o texto, né? O nosso texto é Marcos 4, 35 a 41, mas os paralelos também. Vocês podem ler Mateus 8, 23 a 27, pode ler Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Então, essa é uma pergunta muito simples. O ideal é que vocês coloquem os três textos paralelamente. Então, coloque lá Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, e do lado coloque Lucas 8, 22 até 25. Se você tiver tempo, é muito simples. Você pode entrar lá no seu Word, né, fazer 3 colunas e colocar cada coluna deles e depois comparar, né, os 3. Olha, você vai ficar impressionado com esse exercício. E faça aí as anotações das diferenças, as anotações aí das suas observações dos 3 textos em paralelo. E depois compartilhe, ok? Tem nada de segredo aí. Cada um vai acrescentar o outro. Então você vai descobrir que Mateus trouxe um olhar mais diferente, mais focado numa determinada palavra de Jesus, numa ação de Jesus, Marcos de outra maneira e Lucas, que era historiador, de outra maneira. E os 3 juntos vão enriquecer e você vai ficar impressionado, ok? Pergunta de número 2. Tem um autor, um comentarista reformado, presbiteriano, muito importante, chamado William Hendrickson. Ele fez um comentário de todo o Evangelho segundo Marcos. E comentando Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41,
ele vai trazer umas coisas muito interessantes a respeito dessa tempestade que o texto está narrando aí, né? Ele vai dizer que essa tempestade aí que os discípulos tiveram de enfrentar são parecidas, ou é parecida com as tempestades que nós enfrentamos na nossa vida, né? Da mesma maneira que aquela tempestade foi para os discípulos uma tempestade inesperada, foi uma tempestade perigosa, ameaçadora, foi uma tempestade naquele momento inadministrável, né? E eles se sentiram às vezes impotentes para tratar, para resolver aquele problema, né? Embora tivessem acostumados com o mar, embora tivessem acostumados inclusive com aquele local, né? Então ele vai comparar que aquela tempestade tem tudo a ver com as tempestades da nossa vida hoje. A pergunta é, você concorda com William Hendrickson? Você concorda com ele, certo? Como podemos ver as características daquela tempestade que os discípulos enfrentaram na nossa vida hoje, né? Como é que nós podemos tirar lições para nós hoje daquela tempestade? Então, tranquilo, só para compartilhar. Por exemplo, como ele disse, as tempestades geralmente são inesperadas. De fato, né? Um acidente, e como o nome já diz, é um acidente, você não estava esperando aquele acidente, né? Você saiu de casa e do nada um motoqueiro atravessou sua frente e você atropelou um motoqueiro e ele veio a óbito. E aí a sua vida vira de um minuto para o outro de perna para cima, né? Então essa é uma tempestade absolutamente inesperada. Uma enfermidade, você está tranquilo aqui hoje, não está sentindo nada e de repente vai ao médico para uma consulta de rotina, algo normal que você sempre fez, e ele de repente olha e diz, puxa, tem um probleminha aqui, vou pedir você para fazer uma biópsia. E aí você já entra em pânico e de repente descobre que tem um câncer. Então, também de um minuto para o outro a sua vida se transforma. Inesperada. As tempestades da nossa vida são de fato inesperadas. Elas não mandam um telegrama antes dizendo, vou chegar aí amanhã. Então elas vêm quando menos a gente espera. Outra coisa, lá no dia dos discípulos, naquele contexto de Marcos capítulo 4, também a tempestade foi extremamente ameaçadora, perigosa. O texto diz que eles começaram a gritar, estavam com muito medo, estavam achando que ia morrer, né? Muitas vezes na nossa vida, as tempestades vêm de maneira avassaladora, como um terremoto, né? E a gente se sente impotente também, né? E outro detalhe, inadministrável. Embora aqueles discípulos fossem, a maioria ali, pescadores, né? Homens talhados, preparados, conhecedores do mar, sabiam os mistérios da velejação, né? Eles sabiam, mas eles ficaram extremamente assustados e diante da fúria do mar, eles não sabiam mais o que fazer. E restou-lhes apenas acordar o mestre e clamar por misericórdia. E outro detalhe também é que elas são surpreendentes. Às vezes elas vêm do lugar ou dos lugares que nós menos esperamos. E às vezes até de lugares muito domésticos. Eu costumo dizer que o Mar da Galileia era extremamente conhecido por aqueles discípulos. Era a porta da cozinha deles, era o quintal deles. E foi exatamente lá que eles quase morreram. Então, às vezes, nós temos tempestades que surgem de dentro da nossa casa, do seio de pessoas queridas. Às vezes uma briga, marido e mulher do nada. Ontem estava tudo bem, hoje aconteceu alguma coisa, uma casquinha de banana e virou um salseiro, uma coisa complicada, né? Às vezes com o filho estava tudo indo bem, você foi corrigi-lo na tarefa de ontem e aquilo saiu do controle e virou uma coisa séria. Então, assim que são as tempestades. Compartilhe isso com o grupo de vocês. E aí você já tem praticamente a lição inteira. Ok? Vamos então. A nossa pergunta de número 3 é muito simples. Nós temos aí várias opções e de um lado você pode colocar um V,
que significa aflições que você já viveu ou está vivendo, e do outro lado você vai colocar um T, se são aflições que você teme. Você ainda não viveu, mas teme viver. Então, por exemplo, eu morro de medo de vir a ter um câncer, alguma coisa assim, uma doença e tal. Então, é apenas um exercício, mas observe você, meu querido irmão, minha irmã, líderes, que é um exercício para abrir o leque de discussão no seu grupo. É como se fosse assim, um exercício para levantar a bola e o pessoal chutar. Então, alguém vai marcar, por exemplo, aí que tem muito medo ou está enfrentando uma doença, por exemplo. Se ele colocar V aí na doença, é um momento de dizer qual é a doença que o irmão está enfrentando. Vamos orar por você? Vamos buscar o Senhor? Olha que coisa maravilhosa. Ah, eu tenho medo disso. Mas por que você tem medo disso? Então vamos buscar na Bíblia aqui como superar esse medo. Então, esse número 3 é exatamente para isso. A pergunta de número 4, em Mateus 6, 33 e 34, e Lucas 10, 41 e 42, Jesus revela, dentre outras, duas lições preliminares indispensáveis para vencermos as aflições, ou seja, as crises. A pergunta é, você vai ler os dois textos e responder quais são essas duas lições e o que elas nos ensinam. E aí você compartilha com o grupo. Para você ganhar tempo, eu vou dizer, a primeira lição aqui é foco, objetivo, né? Lá em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz, buscai o Senhor em primeiro lugar. Então, tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando por aflições, porque está olhando para outros lugares, né? E o segredo aqui é focar, né? Objetivar Jesus. Então, se você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, você já vai vencer aí 90% das suas aflições, dos seus problemas. Segunda lição aí é a expectativa correta. Tem muita gente sofrendo e o problema é expectativa. Tem muito casamento acabando por problema de expectativa. A esposa gerou uma expectativa em relação ao marido que ele não vai cumprir nunca. O marido gerou uma expectativa em relação à esposa que ela não vai cumprir nunca. O casal, eles geraram uma expectativa em relação aos filhos que eles não vão cumprir. E a gente começa a sofrer. Então eu começo a desejar uma coisa que eu não vou alcançar. E era o caso de Maria e Marta, né? Maria teve a expectativa certa, Marta errada. Ela ficou rodando, e Jesus termina o texto dizendo, Marta, Marta, né? Pouco é necessário, pouco, uma só coisa. Maria fez a escolha certa. Então, as duas lições que Jesus ensina para nós aí, foco, objetivo e expectativa correta. Então, quando a gente tem o foco certo e a expectativa correta, certamente teremos condições de resolver nossas aflições. Ok? Pergunta de número 5. Pergunta de número 5 diz aí, podemos dizer que em si mesmo, né, mesmo sendo neutra, a crise ela não é boa e nem ruim, né? Ela pode ser, ao mesmo tempo, ela pode ser uma experiência rica, pode ser uma ameaça, ela pode ser um momento de grandes oportunidades e de vitórias. Então a gente precisa analisar isso. Em outras palavras, né, as crises podem representar perigos ou oportunidades. Ok? Então, compartilha aí. Você concorda com isso? Você concorda que as crises em si são neutras e elas podem representar oportunidades ou podem representar coisas ruins, perigos? Compartilhe no seu grupo. Pergunta de número 6, né? Aí tem um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes que eu transcrevi para essa pergunta de número 6. O que ele fala a respeito de crise. Gostaria que vocês lessem esse texto e compartilhassem se concorda com ele e o que essas palavras falam ao seu coração. Pergunta de número 7, né? Como é que nós podemos ver no texto nosso, no texto de Marcos, capítulo 4, nos versículos 38, 39 e 41, como é que nós podemos ver a divindade de Jesus ali? E se você quiser ter um reforço, leia lá Mateus 8, verso 24
25 e o verso 27. Como nós podemos ver a divindade de Jesus? Ali está claro, né? O poder de Deus sobre os ventos e sobre o mar. Homem nenhum pode fazer isso, né? Experimente chegar ali fora e ficar dando ordens para o vento. Vento, não vem para cá. Vento, vai para lá. Você vai ficar rouco de tanto gritar ali, o vento não vai te obedecer. Mas quando Jesus disse, né, aquiete, ele se aquietou. Então, nós temos ali uma demonstração da divindade de Jesus, o poder de Deus sobre toda a natureza. Aliás, foi ele quem a criou. Ele é o criador de todas as coisas nos céus e na terra. Portanto, ele tem o poder, ele governa todas as coisas. Ok? Então, você pode fazer uma aplicação com o seu grupo. Jesus é Deus. E como ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre todas as coisas que te afligem. Portanto, só ele pode te ajudar. Pergunta de número 8. Como podemos entender e aplicar as palavras de Jesus nos versos 40? O verso 40 diz assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que a gente pode explicar isso, né? Como tem sido a nossa fé? Como tem sido a nossa fé? Aí você aproveita e corrige um azinho aí, põe um ó no lugar, né? Como tem sido a nossa fé diante das aflições? Compartilhe as suas experiências, né? Aqueles discípulos estavam com Jesus no barco e mesmo assim tiveram medo. Por isso é que Jesus os repreendeu dessa maneira. Por que vocês são tão medrosos assim? Tímido aí é medroso, né? E por que vocês estão demonstrando essa fé tão fragilizada? Eu estou no barco. Então, isso é uma coisa que nós precisamos perguntar para nós todos os dias. Você tem consciência que Jesus está no seu barco? E se Jesus está no seu barco, por que você tem sido tão tímido, tão medroso? Por que a sua fé tem sido tão deficiente? Como tem sido a sua fé? Compartilhe isso com o seu grupo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que lição fantástica. Agora termina aí a última pergunta, pergunta de número 9. Nós temos aí o seguinte, é um texto para você fazer uma reflexão, né? E leia e chegue no final e compartilhe, né? As perguntas que aparecem aí é o seguinte, muitas igrejas hoje, né, estão pregando o evangelho da prosperidade. Estão dizendo que se você, principalmente algumas igrejas por aí fora, que diz, se você participar dessa campanha, se você der essa oferta, se você for fiel nos dízimos, você vai ter todos os seus problemas resolvidos, não vai sofrer mais, etc, etc. Como é que a gente vai conciliar? Como é que a gente pode conciliar essa pregação que tem por aí fora hoje com esse texto, essa experiência onde os próprios discípulos de Jesus estavam passando por aquela luta, por aquela aflição? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente compara isso? Como é que a gente compara, por exemplo, essa pregação que tem aí hoje com o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 36 a 40, que conta a história dos heróis e heroínas da fé. Homens e mulheres que, embora tenham sido fiéis ao Senhor, passaram por grandes lutas e aflições. Então, na realidade, vocês podem discutir, mas o importante que você diga aí para o seu grupo é que, embora sejamos crentes, nós passaremos por aflições, né? Assim como Jesus passou, nós também passaremos. E como ele venceu, nós também venceremos. Então, esse evangelho que está sendo pregado aí fora não é o evangelho verdadeiro. Não é. Né? Não é. O evangelho verdadeiro é o evangelho que prega a soberania de Deus em todas as coisas, é o evangelho que diz que o Espírito Santo habita em nós e nós vamos seguir olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E baseado nele, em Jesus, é que nós venceremos todas as nossas lutas. Então, reforce isso bem com o seu grupo e compartilhe essa experiência. Uma pequena novidade que nós teremos nas lições deste módulo. Ao final de cada lição, nós temos um parágrafo intitulado Para Reflexão. É como se fosse uma conclusão da lição. Então, fica aí o meu conselho para vocês lerem. E de repente pode ler em grupo, em uníssono.
a reflexão. E, se o tempo permitir, você pode fazer uma observação, pode compartilhar, né? Porque a reflexão é exatamente uma conclusão de tudo que nós falamos. Então, nessa, por exemplo, diz lá o seguinte, né? Muitas vezes na nossa vida, eu, vocês, todos nós, por N circunstâncias, vamos ter de comer pão de lágrimas e beber copioso pranto, conforme disse o salmista no Salmo 80, verso 5. Ou seja, muitas vezes vamos passar por lutas muito difíceis. Talvez você e muita gente do seu grupo esteja passando agora. Entretanto, é importante que se diga que nenhuma crise é para sempre. Nenhuma crise é para sempre. Por isso, lamentar não resolve, mas a fé resolve. Chorar não resolve, mas orar resolve. Só reclamar não resolve, obedecer resolve. Então, essa tem que ser a nossa atitude. Fé, oração, obediência. Você vencerá todas as aflições. Que Deus seja contigo. Observe aí os exercícios da semana, né? Um diário espiritual e um estudo bíblico indutivo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 até 11. E incentive o grupo para a próxima reunião. Que Deus seja com vocês. Amém.